Não assuste, pessoal. Vamos perder o medo e entender um pouquinho mais sobre o sistema cardiovascular, todos os seus componentes e a importância desse nobre sistema para o funcionamento harmônico de todo o nosso organismo. Trataremos aqui sobre a estação rítmica do coração, toda a anatomia necessária para que a transmissão elétrica pelos cardiomiócitos ocorra, e todos os princípios fisiológicos que aqui estão relacionados. O sistema cardiovascular, além do coração, ele tem todos os vasos que saem do coração e que retornam ao coração, lembrando dos conceitos de artéria e veia. Então, as artérias são os vasos mais calibrosos, com a parede mais espessa pela presença do músculo liso, e conduzem o sangue que parte do coração e ruma para a periferia. As veias, por sua vez, têm a parede mais delgada, mais fininha, pela escassez de músculo liso na composição da parede, em alguns pontos até a ausência, e a presença então de válvulas que impedem o refluxo do sangue no interior do vaso, e a caracterização do vaso como sendo aquele vaso que vai da periferia, né, da malha capilar, e chega então até o coração. Entre as artérias e as veias nós temos estruturas menores, então as artérias, conforme elas vão se bifurcando e diminuindo seu diâmetro, elas são chamadas de arteríolas. Depois elas vão ser chamadas de meta-arteríolas quando bem pequenininhas, né? E por fim, os capilares. Por sua vez, as veias de diâmetro menor são chamadas de vênulas, e as vênulas então desembocam nas veias, e a gente fecha aí os vasos, né? Além disso, temos o sistema linfático, que corre em paralelo com o sistema vascular, composto pelos tecidos e órgãos linfáticos e os vasos linfáticos. O coração, sendo o órgão central, ele tem um contexto social e histórico muito importante, né? O coração é relacionado à víscera do amor, justamente pelos mecanismos que agem, que atuam sobre o coração e que ajustam a nossa frequência cardíaca, a nossa força de contração, e que por vezes uma resposta de um sentimento traz uma ativação do sistema nervoso autônomo que repercute no coração, e a gente consegue sentir, né, estado de quando nós temos os batimentos cardíacos mais acelerados, taquicardia, nós sentimos isso. Pessoal, o coração, um dos mais impressionantes órgãos do nosso corpo, que bate 100 mil vezes por dia, mais de 3 bilhões de vezes durante a nossa vida, e consegue fazer com que o sangue chegue para todas as estruturas periféricas que precisam dele. O coração, então, ele é uma víscera que funciona como uma bomba, mas que, na verdade, ele é formado por duas bombas diferentes. Uma que a gente chama de coração direito, que tem a função de bombear o sangue para os pulmões, e a outra que a gente chama de coração esquerdo, que bombeia o sangue para a circulação sistêmica, né, também chamado de grande circulação, e que vai fornecer então o fluxo sanguíneo necessário para todos os tecidos e órgãos do corpo funcionar direitinho. Então o coração, cada um desses corações aí, entre aspas, funcionam como uma bomba pulsátil, né? E essa bomba pulsátil também ela é composta por duas câmaras diferentes, a câmara atrial e a câmara ventricular. A câmara atrial é a bomba fraquinha e que vai jogar o sangue para o ventrículo, terminando de
completar o enchimento ventricular, que na maior parte é realizado passivamente, né, justamente pela mudança do volume da própria câmara atrial na hora do relaxamento. Já os ventrículos, por sua vez, eles fornecem então um bombeamento principal e que vai jogar o sangue através da circulação pulmonar, quando a gente estiver falando do ventrículo direito, ou se não, da circulação sistêmica, quando estiver falando do ventrículo esquerdo. Então, uma massa muscular muito mais importante na região ventricular. Funcionando como bomba, então o coração vai ajudar a dar velocidade, dar um fluxo para esse sangue dentro do sistema circulatório, que é fechado, e com isso nós conseguimos transportar oxigênio, nutrientes para a periferia, conseguimos transportar células de defesa, hormônios, conseguimos levar células que vão ajudar na mediação da resposta inflamatória para determinado local após uma lesão, e conseguimos transportar medicamentos, né, uma vez absorvidos pelo trato gastrointestinal, entrando nos capilares que ali ficam em contato com nossas vísceras, né? A medicação, depois de sofrer o processo digestivo, a medicação consegue atingir o sangue, pelo sangue ser transportado aí para os diversos locais do corpo. Além disso, através do sangue também conseguimos desempenhar vários processos de controle, de regulação, tanto local como sistêmico, então a interação hormonal, a nutrição então das células por glicose, dependente de insulina. Então, a insulina, por exemplo, que nem mostra essa imagem, um hormônio produzido no pâncreas, liberado no sangue, né? E a glicose absorvida após nos alimentarmos, ambos entram em contato com as células através da chegada do sangue até aquele local. Muito importante também falar que o sangue ajuda no nosso controle de temperatura. Então, a temperatura ficando por volta dos 36 graus, além de fornecer um funcionamento enzimático muito adequado para o corpo, ajuda no funcionamento da hemoglobina, uma proteína que transporta oxigênio e que depende da temperatura adequada para poder funcionar. A parte imunológica, nós também conseguimos levar através do sangue, né, as células que vão ajudar na defesa do nosso organismo, então os fagócitos, e também é através do sangue que os anticorpos conseguem encontrar um determinado patógeno que já tenha sido reconhecido pelo corpo anteriormente e que agora vai só encontrar com o seu com a proteína que vai acabar eliminando esse patógeno do nosso corpo, que a gente conhece como anticorpo. Além disso, também é no sangue e com a ajuda desse fluxo que nós temos as plaquetas responsáveis, né, fragmentos celulares responsáveis pelo processo de coagulação e reparo após dano tecidual. O coração, falando mais um pouquinho sobre ele, composto por duas bombas, né, a esquerda e a direita. A direita, então, mostra representado em azul aqui na imagem, relacionado à parte da circulação pulmonar, e a parte vermelha relacionada à circulação sistêmica. Podemos ver que na região entre as duas bombas, a bomba atrial e a bomba ventricular, nós temos a região das válvulas atrioventriculares. A direita, a tricúspide, por possuir 3 cúspides, e a esquerda, a mitral ou bicúspide, por possuir apenas 2 cúspides. Podemos notar a diferença da parede ventricular do lado esquerdo quando comparado ao lado direito, em relação à quantidade de massa muscular, e a saída vascular principal
também com fluxo controlado pelas válvulas semilunares, pulmonar e aórtica, que ficam, respectivamente, na saída do tronco pulmonar e na saída do arco aórtico. Aqui uma visão panorâmica das válvulas, para a gente observar justamente essa questão anatômica das válvulas. Então, nós temos aqui uma visão superior do coração, que a gente consegue ver a base do coração. E aqui mostrando muito bem aqui a válvula bicúspide, né, com uma cúspide e outra cúspide, duas bicúspide, e a tricúspide com 3 cúspides, né? E a gente consegue observar também a diferença da espessura e do tamanho da válvula, das válvulas atrioventriculares, quando a gente compara com as válvulas semilunares. Outra característica muito importante que o coração possui é a anatomia da sua fibra cardíaca. Então, a fibra cardíaca, no caso do coração, o músculo estriado cardíaco, ele possui essa estrutura morfológica bifurcada, em que uma única fibra muscular cardíaca, um único cardiomiócito, ele consegue se comunicar com várias outras células cardíacas, né? Outros cardiomiócitos simultaneamente. Diferente da fibra muscular esquelética, em que a gente tem duas extremidades apenas e um filamento roliço, a fibra muscular estriada cardíaca possui essa característica, então, bifurcada. Essa é uma diferença anatômica muito importante. Além de possuir essa anatomia, quando a gente vai analisar microscopicamente a fibra muscular cardíaca, um cardiomiócito, representado aqui nessa primeira imagem histológica na parte superior esquerda da tela, nós conseguimos visualizar os discos intercalares ou discos intercalados. Esses discos intercalados, eles unem duas fibras musculares cardíacas, 2 cardiomiócitos. O que acontece com essas fibras? Essas fibras, na fusão delas, elas são compostas pela fusão da membrana de 2 células, né? Então, 2 cardiomiócitos. O que acontece nesse ponto? Essa fusão da membrana nesse ponto, de forma especial, ela causa uma baixíssima resistência elétrica à passagem de íons. Então os íons encontram uma facilidade muito grande para poder passar de uma célula para outra. E, consequentemente, se os íons encontram essa facilidade para passar de uma célula para outra, nós encontramos uma facilidade que uma célula, uma vez despolarizada, tem para despolarizar a próxima célula, justamente pela baixa resistência da passagem iônica na região desses discos intercalares. Dessa forma, quando um único cardiomiócito é recrutado por uma célula especializada, uma inervação diferenciada que o coração também possui, que a gente já vai ver, essa célula despolariza e ela consegue recrutar a contração de todas as outras células vizinhas. Isso faz com que o coração trabalhe, pessoal, como se fosse uma única fibra muscular. Temos um padrão contrátil cada vez que o coração bate, justamente porque uma fibra despolarizada vai sempre recrutar as vizinhas e a gente vai ter sempre uma contração acontecendo de uma maneira uniforme, do mesmo jeito. Essa propriedade que a gente tem, chamamos de sincício. Então, o sincício cardíaco, ele só existe por causa dessa interconexão das fibras musculares através dos discos intercalados. Ok? Então, falamos que temos um sincício atrial e um sincício ventricular.
Eu sei que tá puxado, é muito conteúdo, já tá dando até sono, mas vamos aguentar um pouquinho mais dessa aula. Aqui uma representação esquemática, então, tanto da anatomia, vendo as estrias, né, e os discos intercalados ou intercalares também presentes na imagem. Esses discos intercalares, então, eles conseguem promover essa excitação uniforme do músculo cardíaco, e a contração do músculo cardíaco acontece de maneira sempre padronizada. Uma diferença muito grande que nós temos no músculo cardíaco, quando comparamos com o restante do corpo, é um padrão diferente no potencial de ação que o músculo cardíaco consegue oferecer, ou consegue promover. O potencial de ação registrado na fibra ventricular cardíaca, ele tem em média 105 milivolts. Ou seja, ele parte de um potencial de membrana de menos 85, mais ou menos, e ele vai para o mais 20 no positivo. Então, esse potencial de membrana, essa despolarização, ela dura cerca de 0,2 segundos. E antes de repolarizar, como a gente consegue ver aqui na imagem, e que já foi estudado no potencial de ação do neurônio, em que a gente tem uma despolarização rápida, uma repolarização seguida um pouco mais lenta, mas também rápida, na fibra muscular cardíaca, depois que despolariza, nós observaremos um platô. É como se essa despolarização continuasse por um tempo antes da repolarização de fato acontecer. A presença desse platô na curva do potencial de ação no músculo cardíaco faz a contração do ventrículo durar 15 vezes, 18 vezes mais do que uma contração de um músculo estriado esquelético. Novamente reforçando a importância da duração da contração muscular para o funcionamento do coração como bomba. E o que vai causar, então, esse platô que a gente nunca tinha ouvido falar? Então, falando desde o comecinho, a primeira fase aqui, o músculo está no repouso, em potencial de repouso, então negativo, no menos 85, e ele então sofre ativação nervosa ou ligação através do disco intercalar da célula muscular vizinha recebendo íons positivos de sódio, e o sódio entra na célula, na fibra, então o influxo de sódio causa a despolarização. Até aqui tudo bem. E aí a célula nesse momento então vai até o mais 20. Nesse momento a grande diferença entre um potencial de ação padrão e o que acontece no coração é que aqui em cima abrirão canais lentos de cálcio voltagem dependente. E o cálcio, mais presente no líquido extracelular, vai entrar na fibra muscular cardíaca. O cálcio é positivo e ele vai, como ele é lento, ele demora, e ele vai promover a sustentação da célula na positividade. Ou seja, ele vai aumentar o período de ativação do músculo, consequentemente, ele aumenta o período contrátil. Logo depois, esses canais, o cálcio vai entrar, e aí, logo tardiamente, então, abrem os canais de potássio, voltagem dependente, potássio sai, deixando então novamente o músculo negativo e retornando no potencial de repouso, ok? Então, muito importante estudar o potencial de ação em platô no músculo cardíaco. Responsabilização dos canais lentos de cálcio. E para entender como tudo isso é possível, vamos dar uma olhadinha melhor.
coração possui também um sistema de condução elétrico, justamente para conduzir a eletricidade através de toda a parte muscular cardíaca que compõe sua bomba, né? Uma circuitaria elétrica bem específica. Esse sistema especial ele serve para a autoexcitação que o coração possui. Então, o coração é uma estrutura autoexcitável por possuir um marcapasso. Então, além dessa autoexcitação acontecer, ela acontece de forma rítmica. E essa víscera, ela nunca para, começando a bater, na verdade, dentro ainda da barriga da mãe, certo? Então, na fase intrauterina. É muito impressionante a potência e a resistência que essa bomba tem em funcionar de forma inexaustiva durante anos e anos e anos seguidos. Isso só pode acontecer porque a geração de impulsos elétricos rítmicos iniciam essas contrações do miocárdio e temos um sistema de condução extremamente elaborado que conduzem esses impulsos rapidamente através de todo o coração, justamente dependente dos discos intercalares ou intercalados, como a gente já falou anteriormente. Esse sistema rítmico condutor especial do coração, ele sofre com o envelhecimento e também sofre com os danos que as doenças cardiológicas e vasculares causam ao longo da nossa vida, principalmente aqueles que levam à isquemia. Então é por isso que geralmente uma pessoa que tem uma doença cardiológica tem um reflexo, um acometimento, geralmente no ritmo, ou também tem um problema de sincronismo de contração de câmara, ou também pode apresentar um problema de abertura ou de fechamento de válvula, ou ainda apresentar morte súbita. Quanto ao sistema excitatório, então a parte mais importante aí, nós observamos a presença do nodo sinusal ou nodo sinoatrial, aqui representado em verde claro. O nodo sinusal ele é uma faixa bem pequena, uma bolinha, uma elipsezinha achatada, feito de músculo cardíaco especializado. Ele tem aproximadamente 3 a 5 milímetros de largura e 15 milímetros de comprimento e fica na parede posterolateral do átrio direito, bem abaixo da abertura da veia cava superior. As fibras desse nodo, elas são filamentos musculares contráteis também, elas são bem fininhas, mas elas se conectam diretamente às outras fibras musculares atriais. Então o potencial de ação que acontece nela acaba indo imediatamente para as outras fibras musculares atriais. O potencial de repouso das fibras aí do marcapasso, do nodo sinusal, tem a negatividade aproximadamente de menos 55 a menos 60 milivolts. Ou seja, é bem menos, o repouso é bem menos negativo que os menos 85 de uma fibra muscular normal do coração. Essa positividade, ou na verdade essa menor negatividade das fibras do nodo sinusal, quando comparado com o resto do músculo que está ao seu redor, faz com que essas fibras sejam mais permeáveis tanto ao cálcio quanto ao sódio. E aí esses íons são positivos, e com isso eles conseguem atravessar a membrana e positivam a célula muito rápida, o que faz com que essa célula se despolarize sozinha. O nodo sinoatrial consegue ter um disparo rítmico do coração independente de qualquer outra ativação. Isso a gente chama de autoexcitação. Uma vez despolarizado o nodo sinusal, nós temos uma banda
interatrial que passa pela parede anterior dos átrios, antigamente chamada de feixe de Bachmann. Batman não, pessoal, é Bachmann, beleza? Tá aqui, então essa banda interatrial anterior, ela leva então o impulso elétrico do átrio direito para o átrio esquerdo e promove então a contração do átrio como um todo, primeiro sincício, né, o sincício atrial da bomba. Unindo o marcapasso, o nodo sinusal, a essa outra estrutura representada em verde escuro aqui, chamada de nodo atrioventricular, que está bem na região mais fibrótica do coração, das válvulas atrioventriculares, nós temos as fibras internodais. As fibras internodais, elas ligam, então, os dois nodos, o sinusal ao atrioventricular. O nodo atrioventricular, ele tem uma importância no funcionamento do coração. O sistema condutor dos átrios, ele é feito de tal maneira que o impulso cardíaco, ele não se propaga dos átrios até os ventrículos de forma automática, instantânea, de forma muito rápida. Ele para um pouquinho, ele retarda. E isso permite que os átrios consigam contrair de maneira eficiente e esvaziem o conteúdo de sangue, né, dentro dos ventrículos, ou seja, terminem de encher os ventrículos antes de uma contração ventricular, para que a gente possa ganhar eficiência na bomba. Então, a velocidade com que a eletricidade se propaga pelas fibras do músculo cardíaco, ela é muito maior do que a velocidade do sangue dentro da víscera. Então, essa parada aí da velocidade é muito importante, realizada pelo nódo atrioventricular, funcionando então como uma lombada, né, para o impulso elétrico. O que vai explicar, então, essa condução lenta nessa região, né, é que na região dessas fibras aí diminui muito a quantidade de discos intercalares entre as células dessa região de condução. Com isso, a gente aumenta a resistência à passagem de íon e a gente lentifica o processo de despolarização, certo? Uma vez passado por essa lombada, né, que também tem uma função de segundo marcapasso, ou seja, o nódo sinoatrial é o primeiro marcapasso, ele consegue frequências cardíacas em torno de 70, 80 batimentos, ele consegue se autoexcitar. Já o nódo atrioventricular consegue, se for necessário, manter uma frequência em torno de 40 batimentos, que é bem baixo, mas isso não acontece, geralmente sempre o impulso começa pelo nódo sinoatrial, justamente pela alta frequência de autoexcitação dessa estrutura. Mas a gente também chama o nódo atrioventricular, além da função de lombada, ele é o segundo marcapasso do coração. Saindo do nódo atrioventricular, o impulso ganha velocidade novamente no feixe atrioventricular, também conhecido como feixe de His, que vai se dividir em ramo de condução esquerda para o ventrículo esquerdo e ramo de condução direita para o ventrículo direito e se ramificar na periferia em fibras de Purkinje ou sistema de Purkinje, que é quem vai estar em contato íntimo com uma maior quantidade de cardiomiócito. Dessa forma, pessoal, nós conseguimos propagar o estímulo elétrico através do coração de uma forma sempre padronizada, seguindo esse caminho representado no esquema. Além disso, o sistema de Purkinje também tem propriedade autoexcitável, só que ele consegue manter por si só uma frequência cardíaca em torno de 25 a 30, 27 batimentos, o que é muito baixo, que não acontece também justamente pelo funcionamento do nódo sinusal. A gente consegue ver o nascimento do impulso elétrico aqui no átrio direito, a passagem para o átrio esquerdo, aqui, pela banda interatrial anterior, ou feixe de Bachmann. Então,
a parada dele aqui na região do nó do átrio ventricular para esperar o enchimento de sangue do coração e a aceleração pelo feixe atrioventricular ou feixe de His e o sistema de Purkinje, então, despolarizando todo o ventrículo. Muito importante saber essa parte cardíaca, de estação cardíaca do coração, estação elétrica do coração, porque nós utilizamos um exame, o eletrocardiograma, um exame muito barato, muito simples para avaliar as propriedades dessa transmissão e, consequentemente, a saúde do coração. Então, o eletrocardiograma traz um traçado convencional composto pela onda P, o complexo QRS e a onda T. A onda P, complexo QRS e a onda T. Então, lá naquele papelzinho quadriculado é muito fácil de observar esse traçado, repetidas e repetidas vezes. Cada vez que nós vemos um traçado desse, significa que o coração fez um ciclo cardíaco, ou seja, completou uma sístole e uma diástole. Então, o eletrocardiograma traz o registro elétrico do ciclo cardíaco. De forma que a onda P representa a despolarização do átrio. Então, nós sabemos que logo após a onda P acontecer, o átrio contrai. O complexo QRS representa a despolarização do ventrículo. Então, o complexo QRS antecede a contração ventricular. E a onda T é a repolarização ventricular, ou seja, relacionada ao relaxamento das fibras ventriculares. O relaxamento do átrio acontece concomitantemente ao despolarização ventricular. Então, como o eletrocardiograma é um exame que registra a resultante do vetor elétrico, nós não observamos o relaxamento do ventrículo no exame, apenas a despolarização, relaxamento ventricular. Espero que tenham gostado das informações fisiológicas do coração e de todo o sistema circulatório. Estudem bastante as propriedades elétricas do coração e tenham como referência os capítulos dos livros de fisiologia, os tratados conhecidos. Muito obrigado aos autores das imagens e de todas as representações que utilizei ao longo desse vídeo.